Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Esse é o Abrindo os Trabalhos, hoje gravado, uma edição especial de fim de ano. A gente já está em ritmo de fim de ano por aqui no Valor Invest. Hoje eu estou aqui com o meu ex-colega de baia e atual colega de home office do valorinvest.com, Marcelo D'Agosto, consultor financeiro, colunista do site. Como vai, Marcelo? Tudo bem? Olá, Gustavo, tudo bom? Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre tudo o que aconteceu em 2020. Bom, tudo não, que eu acho que aconteceu muita coisa para caber num vídeo, mas o que de mais importante aconteceu relacionado ao universo da economia e das finanças nesse ano de 2020, histórico e caótico, né, Marcelo? Muita coisa aconteceu, enfim, foi evidentemente uma surpresa para todo mundo, mas acho que uma surpresa potencializada perto do que se esperava, né, Marcelo, para o começo para as expectativas que eram colocadas no começo do ano aqui no Brasil, né? Como é que você viu esse cavalo de pau dado rapidamente nas expectativas por aqui? Não, foi impressionante, né? Porque se a gente pensar no começo do ano, a expectativa era muito otimista, né? Então as pessoas estavam entrando na bolsa, achavam que o Brasil não ia deslanchar, mas ia ter um crescimento. Eu acho que assim o ponto fundamental era a queda de juros, que de alguma certa forma continua, então que isso motivava muita gente a sair do conforto das aplicações em renda fixa para buscar os investimentos em renda variável. E tinha uma série de justificativas também de negócios, né, que poderiam avançar a partir do momento que existia uma liberação de capital de giro, né? Então você tinha muito um custo de capital de giro mais barato, era benéfico para as empresas, e além disso você trazia aquele fluxo de caixa das empresas a valor presente com uma taxa mais baixa, que motivava também a valorização dos papéis. Então, esse era o cenário que a gente tinha no começo do ano, que foi radicalmente interrompido com a pandemia, com a história do Covid. Né? E aí houve uma queda brutal dos mercados mundiais. Né? Um Então, pânico mesmo, né? Assim. foi completamente. Gustavo, também, você pode interromper aí, se eu começar a falar demais e tal, você vai Não, que isso, interrompendo, a vamos, gente vai vamos falando. conversando aí. Então, o que a gente viu, eu acho assim, principalmente no mercado internacional, né? Eu acho que a análise que todo mundo faz, né, parte do mercado internacional para chegar no mercado brasileiro, olhando retrospectivamente para o futuro, eu acho que a grande mudança foi nos Estados Unidos a eleição do Trump, né? Todo mundo no início Sim. do ano, todo mundo dava como certo a reeleição do Trump, que é um cara que ninguém gostava muito, mas que estava entregando ali um resultado econômico positivo. Então a ideia Tinha era mais pleno emprego, né? não vamos Isso elege. mexer. É. Exatamente, não vamos mexer porque é isso que está dando certo. Isso foi semelhante ao que aconteceu com a Dilma Sim. aqui, depois das manifestações de rua de 2013. Né? Quer dizer, era um cenário também que ninguém assim, era muito fã, né, do que estava acontecendo, mas também não era suficiente para mudar dar uma mudança radical. Então, a expectativa era que a Dilma fosse reeleita. Com as manifestações, mudou radicalmente aquilo. No final, foi uma eleição polarizada, disputada. Ela acabou ganhando, mas depois teve toda aquela discussão, impeachment, escândalos de corrupção, aquela história toda que a gente conhece. Mas dá para traçar um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos, com a diferença que lá que ele acabou perdendo, mas também no Trump acabou perdendo, mas uma eleição muito disputada, né? Então, esse é um cenário político americano. E uma coisa que a gente até conversou, que falava sempre, né? Você sempre falava da guerra comercial China, Estados Unidos, Sim. né? Que era o pano de fundo aí do começo do ano, acabou ficando completamente em segundo plano. Né? E aí entrou os auxílios fiscais Sim. e monetários. Né? Eu acho que essa foi a grande mudança. Né? Quer dizer, a pandemia trouxe um efeito concreto que foi o aumento dos estímulos monetários e fiscais. E o que é, eu acho que talvez mais forte disso tudo é que, assim, né, claro, o investidor segue ainda agindo em relação às suas expectativas e os índices reagindo
a essas expectativas. Mas com essa injeção de dinheiro toda, tem um fator fluxo muito forte e talvez as expectativas sendo menos refletidas do que eram nos ativos, né? Assim, eu até queria ouvir de você, assim, né? A gente tem, poxa, agora o Ibovespa acaba de, no final do ano, azular, né? No ano, né? Ficar positivo pela primeira vez. Isso não acontecia desde pouco antes da crise, né? A gente bateu recorde no Ibovespa em janeiro, no dia 23 de janeiro, o recorde do Ibovespa. No dia 23 de março, exatamente 2 meses depois, o Ibovespa no Vale, com quedas no ano acumuladas de 45%, demorou isso tudo, mas ali em julho, tudo já estava meio que tudo bem, claro, entre aspas, né? Para o Ibovespa, pelo menos, estava tudo bem, com o índice já recolocado nas redondezas do pré-crise, com a crise ainda no comecinho ali do seu desfecho, né? Ainda está longe do desfecho. Como é que fica essa situação na cabeça do investidor e também na sua cabeça, Marcelo? Porque, assim, eu imagino que há alguns anos atrás, e não muitos, a bolsa, o dólar, ainda são, mas era um termômetro muito mais eficiente sobre o futuro, né? Assim, não é mais tão claro isso, né? Eu imagino. Não, eu acho que assim, a grande diferença no mundo é essa percepção que estímulo monetário dos bancos centrais não causam inflação. Isso a gente, historicamente, tinha esse pavor, né? Se o Banco Central injetasse muito dinheiro na economia, isso descambaria a inflação. Isso não aconteceu na crise de 2007, na crise financeira de 2007 e 2008, e não aconteceu agora. E no Brasil, eu acho que a grande diferença foi o nível de reservas internacionais que a gente tem, né? Que são os dólares que entraram no Brasil e ficaram acumulados no Banco Central. A gente tem hoje 360 bilhões de reservas, quer dizer, tinha 360 bi, caiu para 320 em pouco tempo, pois é, e por isso que o dólar subiu. Mas numa situação normal, antiga, né, que a gente vivia, essa saída toda de dólares ia ocasionar uma crise de balanço de pagamentos que ia ser caótica para a economia brasileira. Então, o Brasil conseguiu dar liquidez, né, para quem queria sair. As exportações brasileiras continuaram, principalmente para a China, né, das commodities. A gente é superavitário, né, em trigo e petróleo, então equilibrado, né, então a gente não tem essa necessidade toda de importar. Então, o que a gente deixou de importar foi basicamente produtos que podem ser substituíveis internamente. E aí, o saldo em transações correntes, o déficit, né, em transações correntes diminuiu, e voltou a entrar dinheiro agora, recentemente, de fora, né, com esse excesso de dinheiro lá fora, começou a entrar dinheiro de novo. Então, isso é uma coisa inédita. Eu acho que esse excesso de liquidez não causar inflação mundial. Ao menos por enquanto. Ao menos por enquanto, e é um por enquanto que já dura um tempo, né? Dura um tempo aí. Dura um tempo no Japão, dura um tempo nos Estados Unidos e na Europa, né? E aqui ainda não está isso resolvido, né? Eu acho que teve talvez a causa da inflação recente que a gente teve no Brasil, que os economistas gostam de falar que a inflação ficou grávida, né? Porque numa alusão assim, porque a alta do dólar é repassada para o IGPM, que reajusta alguns contratos, isso acaba chegando no varejo, no IPCA. Gravidez nesse sentido, né? Quer dizer, uma coisa que vai acumulando gestada, né? Exatamente, em um determinado momento é repassado para o índice de inflação ao consumidor, que é o que realmente importa, né? As coisas estão mais caras, né? Eu acho que a percepção de todo mundo é isso, né? Que você vai no mercado, você gasta mais para comprar menos, mas ainda não é uma coisa assim que você consegue sair do supermercado com alguma coisa ainda, né? Não é aquela coisa hiperinflacionária que a gente viveu há muito tempo. Tudo é uma questão de perspectiva, né? A gente fala de inflação alta e, de fato, ela está ali acima do centro da meta, né? Que é ali na casa dos 4%, mas está ainda abaixo do teto da meta, que é 5,5%, e muito distante do que já foi, né, Marcelo? Assim, não dá nem para... Não faz nem cócega no que já foi, né? Assim. Exatamente. Eu acho que tem um aspecto também que é também muito difícil de entender, entender no sentido de avaliar e conhecer as reais consequências,
que é essa mudança do consumo das pessoas, né? Obviamente, para a pessoa que ficou desempregada e pessoa do auxílio emergencial, uh, foi um alívio, né? ter o auxílio. Mas mesmo o auxílio tem um impacto diferente em cidades menores e nas grandes cidades, né? Nas cidades menores, o auxílio acaba sendo um aumento da renda, enquanto nas cidades grandes, o auxílio acaba sendo um complemento daquela uma parte da parcela que foi perdida. E para as rendas mais altas, eu acho que houve um aumento da poupança, né? Porque as pessoas começaram a investir na casa, a reformar, o dinheiro que não se gastava em outras coisas, tais como viagens, ir no restaurante, serviços de uma forma geral, isso acabou aumentando a poupança, a capacidade de poupança. Então, isso ainda não está muito claro ainda o efeito dessa mudança de consumo e do dinheiro que foi para as pessoas, de uma forma maior ou menor. Né? E você, a gente falando, né, olhando para trás desse dinheiro que foi para as pessoas, tem uma perspectiva do dinheiro parar de ir para as pessoas, né? Assim, o governo, pelo menos no discurso, enfim, embora ainda seja um discurso ora contraditório, né? Numa semana fala que em caso de segunda onda vai ter sim auxílio emergencial no ano que vem. Quem disse isso foi o ministro Paulo Guedes. Depois o mercado não gostou, Paulo Guedes falou que não, a história não é bem essa, só vai ter dinheiro, só vai ter se tiver dinheiro, mas afinal de contas não tinha dinheiro nem lá atrás na crise, enfim, fica essa situação. O que você espera de impacto desse vai ou não vai do auxílio, Marcelo? Como isso pode ser, claro, num cenário de fim dos auxílios de fato a partir de 1º de janeiro, e bom, falta pouco tempo para o ano acabar, deve ser assim mesmo. Qual o impacto esperado, claro, para as famílias que precisam desse dinheiro, mas para a economia de um modo geral e para o universo dos investimentos? Qual é a relação que você imagina? Olha, assim, certamente assim não dá para pagar o auxílio indefinidamente e a economia precisa recuperar. Para recuperar a economia, é fundamental que tenha a vacina. Então, acho que o maior risco que eu vejo para o Brasil hoje é essa confusão na distribuição da vacina. Eu acho que gente contra a vacina, que acha que tem um chip na vacina, esse tipo de coisa, a gente Alienígena. sempre vai ter. Eu acho que É não o dá vírus do mais. comunismo. Exatamente, acho que até É. uma coisa que a gente tem que pensar, não dá para mais para ficar discutindo terra plana, entendeu? Senão a gente vai voltar no tempo, né? Eu estava pensando isso hoje de manhã, né? Tem todos os fundamentos da matemática, o que é um ponto, o que é uma reta e tal. Ninguém discute, existe ponto, né? A partir daí a gente avança, né? Então, assim, não dá para discutir terra plana, vacina e tal. Obviamente vai ter gente que vai ficar fora disso, não quer tomar a vacina, as pessoas são livres e tudo bem. O risco real é a pessoa querer tomar vacina e não encontrar. Então, acho que esse é o que o governo tem que se preocupar. Então, a partir do momento que a gente consiga se vacinar e a vacina seja de fato efetiva e a economia volte ao normal, a necessidade do ajuste fiscal, do auxílio emergencial, diminui e aí a gente pode ir para frente. Acho que assim, a situação fiscal do Brasil é muito ruim. Mas também não é tão grave assim, porque a gente está conectado ao mundo, né? O mundo inteiro tem uma situação fiscal ruim. Então, nesse Em ponto, perspectiva, a gente não está tão pior do que do que os demais países. Então, essa discussão se o teto vai furar o teto, não vai furar o teto, precisa de reforma, não precisa de reforma. Obviamente, se o Brasil tivesse uma liderança, que a gente tivesse um caminho, uma visão de longo prazo, o que a gente vai querer, a gente estava discutindo, por exemplo, podia ser um país líder na economia verde, né? Você preservar o meio ambiente, isso atrairia investimentos e tal. Não é isso que a gente. Esse não é o cenário. Pode ser que seja no futuro, mas atualmente não é esse. Então, atualmente é um cenário assim existe uma regra de teto de gastos, ela é muito restrita, pode ser cumprida, pode não ser, mas se não for também não é o fim do mundo, porque nenhum país do mundo está cumprindo a regra, os juros podem continuar a ser baixos e tal. A gente vai continuando aí administrando o dia a dia sem inventar muito, né? Então, fazendo de novo aí um contraponto ao governo Dilma, que eu acho que é importante, né? Que foi um momento de ruptura. Na época, a gente inventou aquela nova matriz macroeconômica, que ninguém entendia direito, a gente se desconectou do mundo.
A gente voltou algumas Então, décadas atrás, né, no mundo. eu lembro daquela parte também de um reajuste da conta de energia, não sei o que ia diminuir, depois aumentou, depois faltou Sim, luz, teve aí não sei o quê. pronunciamento na TV, né? E É, com aí, que é curioso, né? Com o apoio do setor produtivo, que depois virou um grande crítico do governo, mas estava todo ele, Fiesp no pacote, apoiando aquilo, né? exatamente. Então, aquilo era uma coisa muito particular. Assim, por exemplo, se o mundo todo estivesse privatizando as empresas, ou entrando numa linha mais liberal, vamos dizer assim, e a gente tivesse ao contrário, seria preocupante, porque não atrairia recursos. Mas como também o mundo todo está meio tentando descobrir para onde seguir, eu não vejo ruim essa indefinição toda do governo. Acho que o problema é o aspecto prático, né? Eu acho que o maior risco que eu vejo é esse, não ter vacina para as pessoas que querem tomar vacina. Então, e aí, com isso, você não controlaria a Covid-19 e aí ficaria nessa nossa expectativa, vai viajar, não vai viajar, pode trabalhar, não pode trabalhar, pode fazer reunião, não pode fazer reunião, isso acaba sendo ruim, né? Desse ponto de vista. A parte da Bolsa, assim, entrando mais um pouco aí nos investimentos financeiros das pessoas, né? Eu acho que tinha assim, uma tendência das pessoas quererem entrar na Bolsa no início do ano, né? Porque você tinha essa perspectiva da economia brasileira ia melhorar e tal. Foi bruscamente interrompido com a pandemia e a queda, mas aí as pessoas começaram a ver, olha, de repente é um bom ponto para entrar, e de fato, Virou quem saldão, entrou, né? exatamente, quem Assim, entrou ganhou fácil, e isso alimentou outras mais pessoas entrarem, houve um recorde aí de investidores na B3, né? E aí começou também os IPOs, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas antes disso, só para fazer um parâmetro, fazer uma ressalva, quer dizer, a gente estava vendo hoje, se pegar as ações do IBRX, que é um índice mais amplo, é um índice igual ao Ibovespa, só que reúne 100 ações. Você tem um grupo de ações que caíram 30%, um grupo de ações que subiram 30%. Então, a ação que você estava fez toda a diferença, né? Então, você pode ter olhado a Bolsa em 2020 e achar, putz, foi uma porcaria, eu perdi 30% do meu investimento, ou achar que foi excelente, porque eu ganhei 30%. Né? Então, isso dá um pouco a dimensão, acho, do ponto de vista pragmático para o investidor, dos riscos que ele deve ou não correr. Então, por exemplo, você entrar na Bolsa para operar mercado futuro, opções, você está acrescentando uma camada de risco num ambiente já arriscado que parece muito alto. E da mesma forma dos fundos de investimento em ações também. Se você entra num fundo alavancado, você também acrescenta uma camada de risco maior do que um fundo que faz stock picking, que é você selecionar as ações que mais potencial de ganho. Também pode dar certo, como a gente viu, pode dar certo, pode dar errado. Obviamente, se o cara faz isso bem, a tendência é que dê certo. Mas, mesmo as pessoas que fazem bem, podem errar. Então, acho que tem esse aspecto, primeiro, assim, de lição. Daqui para frente, acho que a diversificação e o controle de risco é fundamental. Principalmente nesse cenário aí que a gente está falando do Brasil poder ou não se descolar do mundo, do ambiente que a gente está entrando, que a gente assume que, lá fora, que excesso de moeda, moeda talvez não seja nem a palavra certa, né? Pois é, que nem hoje em dia nem tem mais moeda, né? Tudo eletrônico, né? Pois é. sim, de dinheiros, A sei lá. moeda é uma coisa antiga, exatamente. Então, mas esse excesso, assim, a facilidade de emissão monetária, da pessoa criar, vender um título, né, transformar isso em liquidez e comprar uma outra Abriu a coisa. porteira, né? Porque era um grande tabu, né, das Era grandes um grande. economias imprimir dinheiro, né? Você tinha essa. Abriu a porteira, a verdade é. Quer dizer, abriu a porteira em 2008 e quando chegou uma crise com as mesmas características e ainda mais severa, ligou a impressora, né? Eu acho que é um tabu que caiu, né? Ô Marcelo, você vinha falando agora do índice, né? E eu queria colocar em perspectiva os índices de maneira geral, investimento em ETF. Diante disso,
de, por exemplo, índices com várias ações, né? Esse índice que você falou, por exemplo, com 100 ações, mas no caso do Ibovespa, 77 ações agora, ou lá fora, o estoque 600 ações na Europa, S&P 500 com 500 nos Estados Unidos. Colocando em perspectiva que muitas ações dentro de um índice, numa situação como essa, acabam minando os ganhos, digamos assim, é mais negócio o investidor apostar num ETF, que tem esse risco, ou apostar numa carteira mais reduzida de ações. E eu vou até mudar a pergunta, né? Eu acho que depende, né? Depende muito do perfil do investidor. Mas para quem é mais negócio ir no ETF ou montar, então, um stock picking, como você estava falando? De uma forma geral, o ETF é melhor. Eu acho que para quem entrou no ETF do Ibovespa na queda, ganhou. Quem não entrou, quem escolheu a ação, pode ter ganho, pode não ter. Então, acho que comprar uma ação específica tem um lado assim de você, uma aposta que você fez e foi bem sucedido, e tem todo um componente emocional. Tem um negócio de descobrir um negócio aqui, né? Vou investir na empresa XPTO porque, putz, ela vai bombar e eu vou ficar rico. Exatamente, acho que tem esse aspecto. Obviamente tem gente que faz isso e acerta e é super bem sucedido, nada contra. Agora, você olhar do ponto de vista do investidor normal, que não tem tempo de ficar no trading o tempo todo e analisar detalhadamente as empresas, fazer isso via fundos é muito melhor. Eu acho que teve até uma live teve uma live do Ronaldo César Coelho, que é um grande investidor. Ele falou, olha, eu entro em bolsa acompanhado, não entro sozinho. E até ele entrou em Light, entrou num momento péssimo, e a empresa caiu um monte depois que ele entrou. Sim. Mas, enfim, obviamente, o cara tem um patrimônio grande, ele pode se dar o luxo de perder uma. Isso, porque por mais com outra ali. Mas que é um negócio assim que... Então, eu acho que mesmo se você gosta de stock picking, eu acho que fazer isso via fundos, tem uns caras que fazem isso bem, é melhor. Se você entra num fundo grande, você está... se entrar no ETF, se a ação entrar no índice, você vai acabar comprando aquela ação. E se você entra num fundo grande, pode ser que você compre os IPOs, que foi uma outra coisa que aconteceu esse ano, né? Quer dizer, com esse excesso de liquidez, muitas empresas aproveitaram para oferecer as ações, que é o normal, né? Porque você equilibra o mercado. Se você tem muita gente querendo comprar ação e só tem aquelas ações do Ibovespa, né? Aquilo vai para a lua, né? Então, esse é o trabalho do mercado financeiro, de identificar bons negócios que podem vender ações em bolsa e para atender esse tipo de demanda. Então, também tem isso, tem gestores que falam, não, eu não compro ETF, eu não compro ações de IPO porque tem um conflito de informação, uma assimetria. O empresário que está vendendo sabe muito mais da companhia do que quem está analisando. E não está necessariamente incorporado no preço tudo que se sabe sobre a empresa, seria por aí. Né? Exatamente. Agora, por outro lado, tem os casos que falam, olha, não adianta, eu tenho um meu negócio aqui, vender fundos de ações para investidores que querem investir em ações, e com todo esse fluxo eu preciso mais ativos, né? Então, compro mesmo os IPOs, porque é uma forma que eu tenho de alocar todo esse dinheiro que está entrando. Então, acaba funcionando. O mercado, nesse ponto, é super eficiente e acaba funcionando. E tem casos ruins e casos bons. Né? Tem o caso do Airbnb, né, que foi absurdo, que dobrou de preço depois do IPO. Tem casos que afundam. Então, tem de tudo. Então, sempre esse conceito e essa de diversificação. E essa coisa que eu falei também de metade das ações, uma boa parte das ações caiu 30% e outra, a mesma quantidade, subiu 30%, isso é comum, acontece frequentemente. Não nessa magnitude, eu acho que essa magnitude foi muito grande, mas é comum essas oscilações extremas. Então, é sempre importante olhar o risco, não olhar a próxima tacada,
porque a próxima tacada tem a ver com muitas coisas que você faz até nos negócios. Você pode olhar Sim. um terreno que você conhece, da região e tal. Você tem que incorporar alguma coisa que você tenha efetivamente uma vantagem competitiva. Eu acho que achar que tem uma vantagem competitiva fazendo stock picking em bolsa ou pequeno investidor, eu acho muito, muito temerário. A chance de dar erro é grande. E, bom, a gente aprendeu nesse ano que vai que tem uma pandemia no meio do caminho, né? Daí você acaba, eventualmente, o setor que você apostou ali. É isso, né? Eu acho que é o mantra da diversificação, né? Com o stock picking você acaba apostando em menos ações, se os setores que estão ali representados na sua carteira tiverem um choque pela frente, você acaba ficando a ver navios. Mas olha, eu queria estressar um pouquinho ainda esse ponto dos IPOs, né? A gente teve, como você veio falando no começo do ano, uma perspectiva super positiva para IPOs, e naturalmente, com tudo que aconteceu, tivemos menos IPOs do que era esperado, mas ainda assim vários IPOs. Para o ano que vem, em tese, tudo correndo bem, vacinas, né, as economias se recuperando, tem uma perspectiva, portanto, de ainda mais IPOs. O investidor pessoa física vai ver muito IPO por aí nas manchetes em 2021 com esse cenário. Vale a pena ser seduzido por tanto IPO ou também... Enfim, eu acho que a resposta talvez seja até dada, né? Eu acho que essa diversificação. Mas aí eu vou até vale fazer uma mais um IPO propaganda. na mão ou uma Petrobras, uma Vale, ou seja lá, o que vale a pena? Aí eu até faria uma propaganda aí do nosso Valor Invest, a nossa influencer lá, a youtuber, a Natália Largue, né? Sim. Que ela acompanha esse mercado de IPOs, e ela tem até um índice, né, o índice dos IPOs, que se a pessoa investisse R$1.000 em todos os IPOs que aparecessem, o que aconteceria. Esse ano foi positivo, mas aí tem gente que diz que depende, porque foi só uma ou outra que foi muito bem, as outras foram muito mal. Então é sempre esse conceito, quer dizer, se você diversifica, você acaba ganhando, tem mais chances de ganhar. Se você espera para comprar aquele que você vai ficar rico, a chance de você perder é grande. Então, o IPO é bom se você tem dinheiro suficiente para diversificar. O IPO também tem um aspecto emocional, eu acho que isso também as pessoas podiam olhar cada vez mais, né? Porque se fala muito de economia comportamental, mas mais assim do que até eu não gosto, né? De explicar o viés das pessoas, né? Porque você chega assim, você um cara ou coroa, você acha que porque deu muita cara agora vai dar coroa. Então, o truque que a mente prega na gente, né? Tudo bem, é interessante saber os truques, mas é interessante não cair nos truques, né? Exato. E aí, um dos pontos, então, que tem o IPO, a vantagem é isso, você tem 100 ações para comprar na Bolsa. Cada um tem um pró e contra, cada ação dessa tem milhares de analistas falando bem, falando mal. Quando chega um IPO, você tem um prospecto, tudo estruturado, tudo bonito, e alguém falando que é bom. Então, o incentivo para comprar é grande, né? Porque você tem ali um Ninguém fica prospecto falando bonito. tanto assim das outras ações todo dia, toda hora, né? Exatamente. Ninguém fala no IPO, ninguém fala mal, só tem no prospecto, no negócio de risco ali, né? Você acaba, é tão grande que você acaba, não, isso aí é muito exagero, né? E as pessoas estão cada vez sofisticando mais, né? No risco, é o risco, se chover, se não sei o quê, ou tiver uma guerra e tal, é tão grande que você acaba deixando isso para lá. Não vou nem perder tempo lendo isso, vou olhar o que me interessa, que é a perspectiva de negócio da companhia. Isso acaba sendo um risco, né? Sim. E Marcelo, assim, antes de eu passar para perguntas aqui que chegaram para a gente pelo nosso Instagram, eu quero falar contigo de um tema que parece que faz uns 20 anos que aconteceu, a reforma da Previdência, mas não faz tanto tempo, né? Aconteceu tanta... Quantos 2020 cabem num 2020, né? Parece que muita coisa aconteceu, mas enfim, completa um ano em 2020 a reforma da Previdência. E eu queria saber de você como é que você tem olhado para essa indústria de previdência privada. Claro, quem sempre buscou uma previdência privada é aquela pessoa que ou nem mesmo contribui para a previdência social, ou não tem grandes expectativas na aposentadoria com a previdência social. Essas grandes expectativas que já não existiam ficaram ainda menores com a reforma da Previdência. É mais difícil se aposentar, é mais difícil conseguir o benefício integral lá na frente, ainda mais para frente, né, com a idade mínima para aposentadoria
exceções feitas de 65 anos para homens, 62 para mulheres. O investidor está encontrando na prática e de fato, ao menos nesse primeiro ano, com facilidade ou dificuldade essa salvaguarda de uma aposentadoria confortável, Marcelo? Não, eu acho que o mercado de previdência ainda é muito opaco, é muito difícil. Eu acho que uma crítica que eu sempre fiz é assim, você compra um plano que investe num fundo exclusivo. O nome do plano é diferente do fundo exclusivo. Aí, dependendo daquele plano, você tem alternativas de fundos que você pode investir, às vezes não pode. Então, e aí para sair você tem que fazer a portabilidade. Então, aí a portabilidade também, você transfere, num determinado momento você não tem dinheiro nem na seguradora que você tinha, e o dinheiro não entrou ainda na seguradora que você escolheu. Então, é uma coisa, e é um dinheiro, como você falou, né, as pessoas contam isso, é uma parcela importante dos recursos para longo prazo. Então, acho que ainda é muito pouco transparente. A vantagem, e também tinha um dado também interessante, que você também não era tão importante também conhecer, porque você tinha juros de 10% ao ano acima da inflação, então se você pagasse 2%, 3% de pedágio, vamos dizer assim, né, você ainda tinha então uma poupança que estava rendendo 6%, 7% acima da inflação, e a longo prazo isso era positivo. O que aconteceu com a queda dos juros, né, que primeiro essa margem ficou negativa, né, se você pagar um pedágio muito grande, você está aplicando a um recurso abaixo da inflação, está tendo muito menos do que você esperaria. E perda real, né? E perda real. O ponto positivo é que nessa onda de plataformas, o acesso mais amplo, ficou mais, a oferta aumentou. Então, principalmente esses gestores independentes, todos eles praticamente abriram fundos de previdência que tem uma característica diferente, né? Então, tem uma legislação diferente, tem regras diferentes de operação, de alavancagem, de ativos que podem comprar. Então, os independentes não olhavam muito isso, porque era dominado pelos grandes bancos, e agora, então, isso aumentou, a oferta aumentou. Então, acho que a tendência é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com os fundos de investimento e com os investimentos em geral, isso acaba ficando mais transparente para o investidor que quer entrar. E, Marcelo, assim, a gente tem a maior parte dos fundos com grandes patrimônios líquidos, ou seja, aqueles que têm mais brasileiros dentro, hoje aplicados em renda fixa e essa gestão não sendo tão bem sucedida, pelo menos nesses últimos meses. O que você acha que é força da crise de fato, ou seja, poxa, a gente tem acompanhado, e eu queria ouvir de você também, né? A gente tem acompanhado as opções de renda fixa, caso do Tesouro, por exemplo, apanhando por causa de risco fiscal, como você já falou aqui, né? Enfim, toda a situação complexa das contas públicas brasileiras. Mas isso explica tudo ou uma gestão de melhor qualidade poderia trazer um rendimento melhor para esses investidores? Eu acho assim que a gestão de recursos, de uma forma geral, era restrita a poucos, né? Poucos investidores. Né? A maioria você botava o dinheiro no CDI, o governo garantia um juro real muito alto, né? Então você não tinha muito que se preocupar. E na Previdência você tinha o fundo que era conservador ou moderado e agressivo. Né? E a diferença entre eles, o conservador só tinha renda fixa e só CDI, e o moderado e o agressivo era uma mistura de aplicações em CDI e no Ibovespa. Agora isso também mudou, acho que tem muito mais fatores de risco, como tem, né? No mercado de renda fixa você pode comprar títulos de crédito privado, títulos indexados à inflação, títulos pré-fixados, né? Em bolsa você pode comprar ações small cap, large cap, enfim, pode comprar ativos no exterior. Então, aumentou a oferta de recursos e aumentou também a quantidade de fundos que tem uma gestão mais ativa, né, com mais fatores de risco. A dificuldade ainda é acessar o plano, é chegar lá nesse plano, né, porque obviamente é mais fácil você vender. Acho que na Previdência específica era isso, primeiro era convencer as pessoas a guardar dinheiro para o futuro, que não era fácil.
Continua não sendo, né? Agora, investir melhor os recursos, né? Então, acho que nessa linha, a tendência, eu acho que pode ser uma boa perspectiva para 2021, quer dizer, você olhar melhor a aplicação do teu fundo de previdência e tentar entender o que pode ser feito para melhorar a rentabilidade daquele plano. E isso vai ser, de uma certa forma, oferecido também pelas seguradoras. E é isso, né? O olho do dono que engorda o boi, né? Se o cliente, se o investidor não ficar lá em cima, também a indústria, para ela, vai ficar fácil, né? Pois é, isso também acho que é um pouco também que ruim, né? Quer dizer, não dá para esperar que uma pessoa que está guardando um valor Com pequeno 20 para o anos, futuro, exato, se ficar lá todo olhando dia. todo mês a performance do fundo de previdência e tal, se está bom ou não. Acho que podia ter uma ajuda aí das seguradoras de, olha, esse tipo de plano era bom no passado, agora não é mais bom, vamos reformular e vamos fazer um serviço para os nossos clientes, né? Eu acho que isso vai acontecer. Ainda não chegou, mas vai acontecer, como aconteceu no fundo UDI, né? Sim, aí talvez uma comunicação mais ostensiva ao longo do tempo de como as coisas estão andando. Colocadas essas dificuldades, você acha que ainda vale a pena, olhando para o futuro, buscar de fato os fundos de previdência, que, como você falou, tem uma caixinha específica, uma legislação específica, tributação específica, ou talvez para quem queira de fato ficar ali olhando na lupa ao longo de décadas como é que vai estar a sua aposentadoria, vale mais a pena fazer o pé de meia por fora, ou seja, tesouro, outros tipos de fundos? Como é que você vê essa escolha? Eu acho que tanto faz. Eu acho que você pode, se você usar bem o benefício fiscal, é bom, porque também era aquela coisa também que as seguradoras também forçavam um pouco a barra, né? Aplique no plano de previdência porque você tem um benefício fiscal. Você vai ter esse benefício fiscal se você fizer tomar uma série de atitudes que no futuro te garantam esse benefício, né? Se você precisar sacar o dinheiro antes, por exemplo, você fiscalmente é penalizado. Mas isso também, não adianta também chegar para a pessoa, olha, você faz um plano de previdência, isso vai garantir a tua previdência. Também não é isso, né? Você tem que Não fazer a é essa previdência. panaceia, né? Não. Você pode fazer a previdência investindo em ações, investindo em títulos do tesouro, comprando papéis de crédito privado, fora desse ambiente de fundos de previdência, que é muito específico, né? A previdência é muito bom. Foi desenhada para aquele trabalhador que tem estabilidade, tem um salário alto e tem estabilidade, né? Então, você pode guardar durante anos e, no final, se aposenta com o complemento do governo, o complemento da empresa, mais aquilo que você guardou, né? Isso Sim. cada vez mais não existe, né? As pessoas mudam mais de trabalho, as relações de trabalho mudam, né? Uma hora você trabalha com carteira assinada, outra hora trabalha prestando serviço, outra hora empreende. Cada vez né? mais pejotização, né, que a gente vê na economia. Pois é. Né? Exatamente. Então isso mudou e aí você tem que olhar também a tua previdência em função disso. E a previdência também precisa, a previdência privada, que eu digo, oferecida pelas seguradoras, precisa mudar para oferecer, fora a pública, né? Mas a privada também precisa mudar para oferecer, para encarar essa nova realidade. Sim, e demanda uma gestão mais ativa do próprio investidor, né, Marcelo? Eu quero te passar agora, nessa fase final aqui da nossa conversa, algumas perguntas que chegaram dos nossos leitores, dos nossos espectadores também, né? A gente faz vídeo, faz também podcast, todo dia tem o saldo do dia. Procure aí, você que está assistindo esse vídeo no Spotify, nos principais tocadores de podcast. Enfim, chegaram perguntas aqui, Marcelo, sobre o que fazer em 2021. Vou começar a passar aqui para você algumas delas. Uma aqui do Bruno Novaes, por exemplo, ele pergunta: mesmo pensando em longo prazo, existe a melhor hora para comprar ação, para colocar dentro da carteira? O que você tem a dizer ao Bruno sobre isso, Marcelo? Assim, olhando retrospectivamente, é fácil, né, dizer que tem uma melhor hora, né, para comprar, né? Então, depois é fácil, né? Depois é fácil, né? Então, acho que esse é o problema, né? Então, por isso, se você quer fazer uma carteira a longo prazo, acho que é melhor você investir todo mês uma determinada quantia, independentemente do preço. Não fazer tanto esse market timing. Então, acho que fazer uma coisa automática, acho que para esse objetivo, né, de longo prazo,
eu acho que é mais adequado do que você tentar acertar o momento certo. É porque uma hora, se a pessoa está com visão de longo prazo, uma hora ela vai ter que comprar logo e tem que estar ciente que vai enfrentar realmente riscos pela frente e é assim mesmo. Mais uma pergunta aqui do Felipe Williams. Ele pergunta: para ter mais uma renda, o que vale mais a pena? E ele, antes de passar a pergunta, é curioso, né? Em geral vem esse raciocínio, né? De uma coisa ou outra, muitas vezes as duas coisas talvez valham a pena. Mas para quem está com dinheiro curto, é fácil falar também, né? Ele quer saber o que vale para ter mais uma renda: apostar, investir em ações que pagam dividendos ou então em fundos imobiliários, Marcelo? Eu acho que muita gente entra em fundo imobiliário pelo fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa do fundo imobiliário é mais constante do que o fluxo de caixa de uma empresa pagadora de dividendos, né? Porque a empresa está pagando dividendos, mas ela pode eventualmente deixar de pagar para investir, ela pode ser adquirida por uma outra que aumente a dívida e ela usa o dividendo para pagar a dívida. Então, tem uma série de... ela pode precisar investir para reformular o parque, ou mesmo uma empresa elétrica, que é típica pagadora de dividendos, ela pode reformular os medidores, por exemplo, fazer algum tipo de investimento. Então, a constância do fluxo de dividendos é sempre menor do que a constância do fluxo de pagamentos, de rendimentos dos fundos imobiliários, porque eles recebem aqueles aluguéis e, até por lei, eles são obrigados a repassar, acho que 95% para os investidores. Então, se você olha só fluxo, o fundo imobiliário é melhor do que a empresa de dividendos, e tem também as NTNBs, também, que pagam 6%, 3% a 6% ao ano, 3% ao semestre de juros, e as NTNFs que pagam 12%, que é 6% por semestre, né? Então é isso, tem papéis privados, tem uma série de papéis de renda fixa que pagam periodicamente juros, rendimentos, de uma forma geral. Sim. Mas uma pergunta aqui, olhando no longo prazo, que acho que também essa pergunta mostra como mudou muita coisa, né? Antigamente, se alguém quisesse juntar dinheiro no longo prazo, é a poupança, com certeza, né? E, aliás, eu quero falar sobre poupança também. Contigo, ao longo do ano, você falou, né, que a poupança, na comparação, escreveu, né, no seu blog lá no Valor Invest, que a poupança começou a ganhar de outras opções. Uma pergunta Fluxo, né? aqui nessa... Isso. E uma pergunta aqui do TG Pera. Ele quer saber o seguinte: para quem está querendo juntar dinheiro, seja para comprar um carro lá na frente, seja para uma casa, para fazer uma viagem, para estudar, enfim, qual a melhor alternativa oferecida pelo mercado de capitais para se investir no meio desse período? E eu queria aproveitar a pergunta para você falar um pouco dessa realidade da poupança, né, em 2020. Eu fiz uma careta aqui que a minha primeira reação é falar de fundos de investimento. Aí depois eu pensei se eu não estou sendo muito viesado, né? Porque é um assunto que eu conheço mais, mas eu acho que sim, eu acho que fundo de investimento é bom porque você tem liquidez diária, e a pessoa tem um gestor lá escolhendo todos os melhores papéis, né, para você comprar. Não precisa ser um fundo DI, pode ser, dependendo do objetivo e do prazo, do horizonte, né, que você tem, não do objetivo, mas do horizonte de investimento que você tem, você pode colocar num fundo um pouco mais agressivo, agressivo assim, que é uma característica também que tem hoje, né? Hoje tem, assim como tem na Previdência, você tem também nos fundos de investimentos, o que a gente chama lá no nosso guia valor de fundos de investimentos, os fundos de alocação. São gestores que escolhem um grupo de fundos para fazer um investimento, né? E pode ser tanto interno quanto externo. Então, eu colocaria num fundo de investimento. E poupança, que você falou, a poupança, sim. Discussão, né, que você trouxe a discussão ao longo do ano, né, da poupança começando a virar uma... perdendo talvez um pouquinho do seu papel de vilania que foi conquistado, né? Acho que a poupança, de novo, quer dizer, ela era muito ruim quando você tinha um juro muito alto, né? Então, você tinha qualquer coisa, mesmo aplicação num fundo ruim, ou num CDB, rendia mais do que a poupança.
Hoje em dia tem um pouco essa coisa, se você deixar o dinheiro na poupança, você está perdendo a oportunidade, você pode entrar em bolsa, ação, não sei o quê, fazer uma coisa mais sofisticada. Tem um aspecto de marketing, obviamente as corretoras querem incentivar e convencer as pessoas a saírem da poupança para investirem Claro. numa plataforma, porque você Sim. tem Tem o 100, interesse do 300. vendedor de que saia fora da poupança e venha para a minha plataforma, para o meu fundo, enfim. De fato, se você olhar a rentabilidade, comparar uma rentabilidade de uma carteira diversificada de uma plataforma e a carteira a longo prazo na poupança, a rentabilidade a longo prazo da poupança é positivo para os fundos da plataforma. Agora, no curto prazo pode ser ruim, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a poupança tem uma série de inconvenientes, né? Principalmente a liquidez. A vantagem, que é de 30 em 30 dias, né? A vantagem é que a taxa é igual em qualquer lugar. Eu acho que isso Tá. garantida pelo governo. É que negócio, a taxa, ninguém sabe direito quanto rende a poupança, é impossível saber, mas o governo diz quanto é e todo mundo paga a mesma coisa. Exato. Exato. É, Não tem muita escolha, né? Não tem é muito aquilo. o Uhum. que escolher. Que hoje é Marcelo, nesse momento, 70% da Selic, né? sim. Nesse momento de fim de ano, muita gente está pensando em fazer o seu rebalanceamento de carteira de ações, de investimentos de modo geral. Uma pergunta que chegou para a gente, que eu acho que é uma pergunta, uma dúvida muito corrente, né? De qual o melhor momento de fazer esse rebalanceamento, se o melhor momento é, de fato, como muita gente está fazendo agora. Bom, acabou o ano, eu vou passar a régua aqui e ver como eu vou me posicionar para o próximo, ou trimestre, ou semestre, ou então fazer rebalanceamento com realização de lucros, né? Ou então fugindo do que está apanhando dentro da carteira, ou seja, tentando realocar ali a quantia conquistada ao longo do tempo. Tem tática ideal ou, de novo, depende do perfil da pessoa? Como é que você vê esse momento de rebalanceamento? Acho que o rebalanceamento é sempre uma coisa muito pessoal, eu acho. Minha experiência tem mostrado isso. Acho que tem gente que se incomoda de manter uma posição que está perdendo. Tem gente que, como ganhou muito, acha que é a hora de realizar, porque a situação dá muito peso aos problemas potenciais no futuro. Tem gente que gosta das novas tendências, né, que vai entrar nos fundos ESG, nos investimentos ESG. Então, acho que tem esse aspecto. Acho que a vantagem de fazer um rebalanceamento periódico é você pensar nisso. Acho Tá. que o investimento tem que te dar conforto que você está no caminho certo. Né? E, Se você está... e essa Pode tática, falar. desculpa te cortar, mas ela te educa também, né? Ela te coloca sempre a par do que está acontecendo, eu imagino, né? Exatamente. Acho que questionar. A dúvida é fundamental, porque você questiona e você está confortável ou não com aquela situação. Às vezes é um investimento que, putz, olha, realmente fiz, não deu certo, é melhor trocar. Às vezes, não, tenho confiança nesse investimento a longo prazo, ele vai recuperar. Assim, não tem muito. E isso você falou, questionar, tentar esclarecer as dúvidas, conversando com maior quantidade de pessoas possíveis e com gente que você confia. Sim, e entrando no valorinvest.com para tirar as dúvidas também, a gente Com está lá certeza. todo dia. Marcelo, o papo aqui foi longe e passou o tempo muito rápido. Eu quero já agradecer você por estar aqui dedicando um tempo para bater um papo comigo e, claro, com os espectadores do valorinvest.com, tanto no nosso YouTube, no nosso Twitter, no nosso Facebook. E nesse final aqui eu quero abrir espaço para você falar o que você quiser, seja sobre o que aconteceu em 2020, que você acha que ficou faltando aqui pontuar, e também sobre o próximo ano. Vou falar duas coisas aqui que acho que essa época de final de ano e tal, eu gosto de ler, né? Então tem dois livros bacanas que eu recomendaria. Um é do Vinícius Pinheiro, chama O Jogador, que é uma ficção meio realidade. Eu acho que o desafio é saber o que é realidade e o que é ficção, para quem gosta do mercado financeiro, né? E um outro chama A Organização, que foi recentemente lançado pela Malu Gaspar, que fez um Isso eu raio-x aí quero ler. um raio-x da história da Odebrecht, que mostra muito o que é o Brasil, né? Uma parte do Brasil, pelo menos. Né? Acho que mas quem gosta de ler, eu recomendaria essas duas coisas. Assim. O Jogador, do Vinícius Pinheiros, e A Organização, da Malu Gaspar. E os dois livros são, de certa forma, sobre como desbaratar narrativas, né? O primeiro, narrativas que estão muitas vezes no mercado que talvez não sejam bem aceitas. O segundo, narrativas escondidas na sociedade, que muitas vezes
precisam ser descobertas. Marcelo, obrigado, viu, pela conversa. Agradeço também, como sempre, a investidora, o investidor que está aí do outro lado. E mais do que agradecer a presença aqui, a presença ao longo de 2020 com a gente em todas as nossas redes sociais, não só aqui no Abrindo os Trabalhos, mas em todos os nossos programas. Lembrando aqui rapidamente, no final de toda semana tem Fechando os Trabalhos com Verusca Guiking, ao longo da semana tem a Natália Largue sempre trazendo algum influencer da área de finanças para bater um papo, tem a Júlia Levgoy com Júlia Socorro trazendo dúvidas e respondendo essas dúvidas sobre direito do consumidor, e também a Isabel Filgueira sempre trazendo 5 coisas que interessam ao seu bolso aí do outro lado, sempre no nosso Twitter, no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso YouTube. Fico por aqui, desejo a você aí do outro lado um bom fim de ano, um bom Natal. A gente vai fazer uma pausa aqui nas nossas lives pela próxima semana, depois a gente está de volta já no dia 4 de janeiro, temporada 2021 do valorinvest.com. Grande abraço, até a próxima. Beleza, um abraço.